todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta manhã de domingo. É um prazer imenso retornarmos aqui a esta casa. E é a segunda vez que nós aqui estamos, uma satisfação imensa. Nós somos de Jundiaí e frequentamos o Centro Espírita João Batista. Nós trouxemos uma palestra musical, o Robson fará a preleção desta manhã, com o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. E vamos intercalar com algumas canções. Aquelas que vocês conhecerem, fiquem à vontade para cantarem junto conosco. Assim nós potencializamos as vibrações desta manhã, permitindo que a espiritualidade amiga aqui presente, que já esteve preparando este espaço, muito mesmo antes de aqui chegarmos, que eles possam direcionar essas vibrações até os nossos irmãos que estão em maiores necessidades. Nós vamos iniciar com uma canção que para nós é uma prece, um sorriso para lá, para nós já começarmos essa sintonia com o plano maior. Pode desligar, acho. Gente, bom dia. Deixa eu só dar uma ajustada no som aqui, porque a gente acabou começando sem
sem esse ajuste necessário. O violão ficou meio alto, né? Está muito alto esse violão. Acho que agora foi. Acho que agora foi. Bom dia. Gente, o som não é pra gente cantar alto não, é só para dar um pouco mais de conforto para nós e para vocês, tá? Para não ficar aquela coisa muito estridente, mas infelizmente a gente acabou não testando aqui adequadamente e acabamos aqui fazendo essa primeira música com o violão um pouquinho mais alto do que o necessário. Bom, viemos aqui conversar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus nos faz uma advertência, né? Ele nos traz uma advertência sobre a quem devemos servir, a quem queremos servir. E ele fala especificamente uma palavra, mamon, né? Não se pode servir a Deus e a mamon. O capítulo está estruturado dessa forma, mas nós não vamos percorrer todo o capítulo, tá? Nós vamos, assim, dar uma pincelada aqui nas coisas que nós consideramos mais interessantes para a nossa reflexão. Como é que esse capítulo começa? Não precisa ler, por favor, não é para ler, tá? Eu só trouxe aqui para a gente ver, assim, de onde eu tirei esse texto. Esse texto, ele está na Bíblia, né? Então, ele está ali em Lucas, em Mateus e em Marcos. Então, vejam que Lucas não conviveu com Jesus, nem Lucas nem Paulo. Interessante isso, né? Que são um dos 4 evangelistas. Mas Marcos e Mateus, sim. Então, eles falam que, num determinado momento, um jovem se aproxima de Jesus e lhe pergunta, porque assim, Jesus falava de um reino adiante. Jesus falava de tesouros que não se poderiam obter aqui na terra. Mas, na época, os hebreus, eles tinham uma ideia muito diferente do que seria essa relação com o divino. Era uma relação de troca. Se eu fizer isso, você me faz isso. Então, já começa lá desde Êxodos, quando fala, por exemplo, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. Por quê? Porque tereis vida longa na terra que vosso Deus há de vos dar. Então, era uma relação de troca. Faça isso, mude o seu comportamento em relação a isso, que Deus lhe oferece isso. Era uma relação assim, com o divino. Isso percorre toda a Bíblia. E aqui, vejam a troca que o jovem quer fazer. Mestre, o que eu devo fazer, olha que interessante, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Portanto, ele tem uma ideia de que ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa mudar alguma coisa dentro dele para obter o reino dos céus. O que Jesus lhe responde? Cumpre os 10 mandamentos, cumpre os mandamentos. No princípio eram 10 mandamentos, lá em Êxodos, né? Desde o primeiro até o 10º. E o primeiro, honrai vosso Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, enfim. E ele vai percorrendo até chegar no 10º. O que os hebreus depois, mais tarde, transformaram em 613. São 613 mitzvot, que eles foram agregando, mas em princípio, os que vieram em princípio são os 10, os quais nós já deveríamos ter aqui decorado e cumprido, né? Então, honrai vosso pai e vossa mãe. Tudo bem? Todos nós já fazemos isso? De boa. Precisamos de um estatuto do idoso, gente, para que minimamente isso seja cumprido. Não desejais o que é do próximo. Tudo bem? Não matarás, não prestarás falso testemunho. Ou seja, mesmo os 10 mandamentos ali iniciais, nós ainda estamos muito longe de cumprir aquele básico. E ainda colocaram mais de 600 ali. Ou seja, nós estamos muito longe ainda de cumprir os 10, que dirá os 600. Mas ok,
E aí Jesus fala assim, cumpre os 10 mandamentos. Aí o jovem fala, não, isso eu já faço. De boa, estou tranquilo com relação a isso. Aí Jesus usa um método que, eu assisti uma palestra um dia desse de um filósofo que eu achei genial. Ele coloca a nossa evolução numa perspectiva como se fosse uma régua. Então, onde nós estamos, e aliás, isso também é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sede perfeitos. Ou seja, sede perfeitos numa perfeição relativa. Relativa a o quê? Relativa àqueles a quem nós podemos nos espelhar. Então, Jesus fala, então você cumpre os mandamentos? Então faz assim, ó. Aí ele põe a régua. Já que você caminhou na régua até aqui, então caminha até aqui. Vá dar tudo que é seu aos pobres, e aí vem o convite mais difícil. Vem e segue-me. Aí o jovem hesitou, porque ele podia caminhar na régua, na régua evolutiva dele, na régua da compreensão, do que ele percebia sobre si mesmo, até um ponto, mas dali em diante seria muito difícil, muito complicado. Ele não vai com Jesus. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bem-vindo. Seja bem-vindo, gente, muito obrigado. Aí ele não vai, ele para ali no meio do caminho, porque, dá tudo que é meu aos pobres, sendo ele tinha bastante posses, e seguir a Jesus, que na verdade era o convite principal que Jesus fez ao jovem, aí já estava fora de cogitação. O jovem se afasta, triste, e fala, puxa, não deu para mim dessa vez, não vai dar. A Mega Sena está acumulada em 67 milhões. 67 milhões. E alguém aqui nesse auditório jogou e ganhou. Eu sei que alguém aqui ganhou. Ganhou. Ele ainda não sabe, ela ainda não sabe, mas ganhou. Só que tem o seguinte, depois dessa palestra, vocês vão encontrar com Jesus ali na porta. E ele vai falar assim para você, eu não vou usar nenhum exemplo aqui, ele vai falar assim, dá tudo aos pobres, vem e me segue. A gente acha que a situação do jovem está longe da gente. Isso está tão distante. Mas que jovem bobo, né? Olha a oportunidade que ele perdeu de seguir a Jesus, um convite direto de Jesus. E hoje aqui, Jesus está convidando cada um de nós, vem, segue-me. Mas não é assim, de qualquer jeito. Esse segue-me, tem o seu método, tem ali a sua reguinha, e onde nós estamos para que nós comecemos essa caminhada em direção a esse segue a Jesus. Então, reflitamos sobre essas coisas que estão lá na Bíblia e que nos parecem tão distantes. Que jovem bobo, né? Por que ele não aproveitou essa oportunidade, meu Deus? E nós? 67 milhões. Daríamos tudo aos pobres e seguiríamos a Jesus? A doutrina espírita nos orienta que os milagres o violão é um instrumento vivo. O violão é um instrumento vivo, ele é feito de madeira e ele sofre a influência de temperatura, pressão e umidade. Antes de vir para cá, eu afinei o instrumento, mas ele está aqui me falando, Robson, vou tocar do jeito que eu acho que eu tenho que tocar. Eu falei, não, você vai tocar de outro jeito. Então, vamos lá. A doutrina espírita nos ensina que os milagres, assim denominados por outras religiões, são manifestações, manipulações de fluidos, de substâncias às quais nós ainda não temos atributos físicos e biológicos, que nós ainda, por força da nossa evolução moral, não temos condições ainda de manipular.
Mas nos promete Jesus: vós sois deuses e fareis muito mais do que eu. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: vá daqui para lá, e o monte irá. Mas vem e segue-me. Um soldado a caça regressou e um niño enfermo se curó. Y no hay trabajo en el bosque entre la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 Un ateo que consiguió creer, un hambriento y tiene de comer, y hoy donado na iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, con el mundo así reinará paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 porque el amor más el amor y no contiene la corrupción, sino lo bueno y lo mejor de la amargura. Porque Dios nos proteja de una vida, para que un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya, 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 Tá baixinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar o violão e aí eu subo lá. É o jeito. Vem, por favor. Oi, testando. Agora Pronto. tá melhor. Deixa, o violão vai no acústico. Acho que não precisa não, né, gente? Dá pra ouvir bem, né? Eu preciso de água. Então vamos em frente. Agora, é importante que Haroldo Dutra, ele nos ensina que o Evangelho, os textos sagrados, os textos da tradição judaico-cristã, eles precisam ser lidos e precisam ser compreendidos de uma forma assim muito cuidadosa. Primeiro, que não podem ser interpretados literalmente, de uma forma literal. Eles precisam ser
assim, compreendidos e principalmente à luz da tradição daquela época em que eles foram escritos. Então, vamos lá. Jesus cita Mamon textualmente, né, nessas oportunidades aqui, nas 3 proibições de Mateus, né, não entesoureis tesouros para vós na terra, né, porque, como eu disse, como foi dito, o tesouro que Jesus promete, ele está para além do físico, não servir a Deus e a Mamon, e não vos inquieteis. Olha que frase linda, ele fala, não vos inquieteis, porque as flores do campo são vestidas de uma veste linda, e nunca ganharam dinheiro, nunca trabalharam. Os pássaros, né, têm o que comer todo dia. E por fim, ele fala lá em Lucas do administrador infiel. Portanto, Mamon é uma figura importante para a tradição, né, dos hebreus daquela época. Porque Mamon é revelado de uma forma textual na Bíblia. Vamos entender esse contexto. Escrevi certo? Escrevi certo. Os fenícios. Os fenícios eram um povo, né? Eles dominavam todo o norte da África e um pouco dessa região ali da Península Ibérica, indo até um pouco ali para a região da Grécia, o que é hoje conhecida como a Turquia. Eles eram o que nós conhecemos hoje como os mercantes, né? Aquelas pessoas que faziam a mercância naval. Então, eram aquelas pessoas que vendiam, eles dominavam o comércio naval em toda essa região. Então, eles traziam especiarias, eles traziam alimentos, mas também traziam escravos da África para serem comercializados na Europa. E aí, qual que foi o problema que aconteceu aqui? Mamon era o deus dos fenícios. Mamon era o deus dos fenícios. E por que essa, digamos assim, animosidade entre Jesus ou entre os hebreus e Mamon? O que nos traz Ezequiel? Ezequiel nos conta que a capital dos fenícios, Tiro, elevou-se pela sua riqueza. Eles eram um povo muito, muito rico, muito poderoso. E eles começaram a escravizar os hebreus também. E aí isso começou a dar problema. E aí Ezequiel propôs, por causa do seu orgulho, né, das tuas riquezas, o seu coração se corrompeu, elevou-se. E aí ele faz ainda, né, a Tiro, uma ameaça. Na verdade foi uma profecia, né, uma presciência, né? E ele disse que Tiro seria destruída e até a sua última pedra seria varrida. Caramba, né? Que coisa, né? Uma cidade tão poderosa, capital de um império, né? De um povo tão poderoso, como pode? Ocorre que o rei Nabucodonosor decidiu sitiar Tiro, dominar Tiro, por causa de suas riquezas. E o rei Nabucodonosor sitiou a cidade por 13 anos. 13 anos, ninguém entrava, ninguém saía. Só que os fenícios, eles conheciam a tábua das marés. E eles sabiam que tinha ali na cidade uma forma de sair da cidade e levar os seus tesouros para outro lugar. E assim eles foram fazendo durante esse tempo. Então Nabucodonosor não entendia direito como que eles podiam resistir tanto tempo assim. Porque eles tinham por onde escoar e por onde entrar com seus, né, com comida, com alimento, durante o período da baixa das marés. O que aconteceu? Quando Nabucodonosor entendeu o que tinha acontecido, mandou destruir a cidade. Então ele invadiu a cidade de Tiro e destruiu a cidade. E quando ele percebeu que eles haviam mudado para uma ilha, né, para um ponto assim afastado, ele pegou todas as pedras da cidade e mandou construir um mole, que é uma ponte de pedra, até para que os seus soldados pudessem alcançar. E isso está hoje lá. Isso está hoje. E Ezequiel fala o seguinte, que Tiro se converteria num penedo, né, numa penha, ou seja, numa pedra, onde os pescadores estenderiam sua rede para secar. E hoje é assim lá. Hoje só existem pescadores, onde eles estendem as suas redes para pescar. Então vejam onde chegou a animosidade entre os hebreus e os fenícios, para que Jesus citasse os deuses dos fenícios como um símbolo a quem nós não devemos servir cegamente.
Ou seja, o dinheiro. O que é mamon? Hoje, o significado de mamon é dinheiro, né? É aquilo que pode ser atribuído um valor financeiro. Vamos avançar um pouquinho. O homem só possui a propriedade daquilo que é dado, né, para ser levado para a vida espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma vida biológica de 80, 100 anos no máximo, 100 e poucos anos, né? Mas existem, né, uma eternidade que nós já vivemos e uma outra eternidade, uma imortalidade que a gente ainda vai viver. Daqui a pouco nós vamos alcançar essa outra imortalidade. Estamos caminhando para isso, né, gente? Alguns a passos largos, outros um pouco... Daqui a pouco não, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim, ele faz uma pergunta assim: o que você quer ouvir no dia do seu enterro? O dia que você estiver lá no caixão, o que você quer ouvir? Aí ele falou: eu quero ouvir, tira ele daí porque ele está respirando. É isso que ele quer ouvir. Então, assim, não é? Acho que todo mundo quer ouvir isso, né, gente? Tira ela daí, ela está respirando, gente. Então, nós estamos caminhando para uma outra imortalidade, gente. Já já a gente chega, sem pressa, mas sem hesitação, como nos ensina o filósofo. Sem pressa, mas sem hesitação. Não hesitemos de aceitar esse convite de Jesus. Vem, segue-me, vem comigo. Vem comigo que você passa de ano. Mas a riqueza, ela é ruim para o ser humano, para o espírito? Nem sim, nem não. A resposta correta é: depende. Muito bom. Todo professor de economia sabe isso, né? Professor de economia, depende. Tudo para economia é depende. Economia e contabilidade, né? É assim, depende. Então, a riqueza é ruim ou é boa? A riqueza, usando uma metáfora, ela deveria ser como uma árvore, onde os frutos, né, devem ser repartidos. Poxa, a gente chegou aqui em Serra Negra, chegamos ontem à noite aqui em Serra Negra, que coisa linda a cidade à noite, já se preparando para os festejos natalinos. Eu falei: nossa, daqui a pouco isso tudo vai estar iluminado, que coisa linda, aquela fonte para atrair as pessoas. Ou seja, é um bem, né, um equipamento que a prefeitura está colocando à disposição de quem vem visitar e também dos munícipes, por que não? Para que as pessoas se sintam bem. Ou seja, é uma riqueza distribuída, colocada à disposição de todos nós, em benefício de todos nós. E ela deve ser construída com base no esforço. Mas Kardec fala aqui da herança nesse capítulo. Sim, alguns recebem uma herança. Ok, nada de errado com isso, mas essa riqueza, ela deve ser multiplicada, ela deve ser continuada, ela deve ser desenvolvida por meio de valores pessoais. A riqueza trazida só por meio, né, como vemos em tantos exemplos infelizes da nossa sociedade, pela desonestidade, pelas coisas que não são adequadas, não são corretas e não nos cabe aqui julgar, essa riqueza não ficará. Essa riqueza, e quantas empresas, gente, quantas empresas nós vimos fechar? Não vou citar exemplos, mas quantas empresas, quantas? Vimos crescer, florescer e depois fechou, não existem mais. Quantas? Então, derrama em torno de ti os tesouros da instrução e derrama sobre os seus irmãos o tesouro, né, da riqueza propriamente dito, daquilo que pode ser transformado em benefício dos seus irmãos. É para isso que serve a riqueza. Deus nos prometeu que nunca nos abandonaria. Jesus disse: sempre estarei convosco, em todos os tempos, até o fim dos tempos. Pega o meu celular, por favor. Tá ali no cantinho. Gente, me incomoda demais o violão desafinado. Tá aqui no cantinho. Deixa eu dar uma passadinha na afinação aqui. Me perdoem, mas eu não consigo tocar com esse violão desafinado assim. A gente nem percebe. Mas tá difícil o negócio aqui. Ouvido absoluto, né? O negócio...
celular resolveu que ele vai tocar uma musiquinha antes. Como é que eu fecho isso, gente? Ajuda aqui, amor, não estou enxergando. Aqui é o xizinho. E você? Eu instalei um aplicativo que ele afina para mim. Ó. Nós estávamos no lugar alto e no frio. Aí aqui embaixo já está mais quentinho. Nós estávamos lá no alto da serra. E hoje de manhã eu olhei a temperatura, estava 15 graus. Aí cheguei. Não. É porque foi variação de temperatura mesmo. Aí o violão fica meio... Jesus nos prometeu que estaria conosco em todos os tempos. Até o final dos nossos tempos, Jesus estaria conosco. Confiemos nas promessas que Ele nos fez de estar conosco para o nosso desenvolvimento, para a nossa riqueza pessoal, a nossa riqueza espiritual. Sigamos a Jesus. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele moldou da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele amou a fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer contigo. E ainda se vier noites traiçoeiras,
se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda assim, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Ó, se a casa não tem coral, tá pronto para começar, viu? Né? Mas Kardec faz uma pergunta aqui, uma colocação interessante, né? Mas por que isso nos fascina tanto? Quando os dominadores espanhóis, Corteu, chegaram ali à península de Yucatán, no México, os povos já dominavam várias tecnologias e dominavam o manuseio de vários metais, do bronze, né, do ferro e muito do ouro, havia muito ouro. Os espanhóis ficaram fascinados, né, com o ouro e eles eram assim absolutamente obcecados por aquilo. E tem um livro chamado Sapiens, de um autor israelense chamado Yuval Harari, que ele fala assim, que Corteu, ao ver tanto ouro, ele ficou assim, fora de si. E os habitantes não entendiam, né? Falaram, por que vocês são tão obcecados por ouro? O que acontece, né? Aí ele falou assim, nós temos um problema no coração que só o ouro pode curar. É sério isso, gente, está nos livros de história. Então, por que a gente é tão obcecado por isso, né? Por óbvio, gente, que tudo que está aqui custou dinheiro. Tudo que está aqui custou dinheiro. Em algum momento alguém teve que pagar para comprar. Ok, o que Kardec nos aponta é que assim, nós não devemos morrer por isso e nem devemos viver também por isso. Não é esse o objetivo de estarmos aqui. Nós temos riquezas. Ontem mesmo estávamos conversando, ontem estava jantando, a gente estava conversando sobre isso, né? Poxa, é tão agradável sentar ao lado de uma pessoa que tem uma beleza, que tem conhecimento, que tem, sabe, que nos ensina alguma coisa ao sentarmos com uma pessoa e entendermos um pouco mais sobre nós mesmos. É tão agradável, né? E as pessoas ficam num culto à beleza exterior, à riqueza, ao dinheiro. Gente, calma, não é isso. E assim, uma epidemia de desatenção. Nós estamos vivendo uma epidemia de desatenção. Tem uma feirinha, tinha uma feirinha de artesanato ali na praça, ali, nós estamos, assim, todos, absolutamente todos, com o celular, olhando para o celular. Eu falei, gente, mas o que acontece? As pessoas não conversam mais. Não olham mais nos olhos. E nós temos propriedades psicológicas que ainda não entendemos quando olhamos no olho do um do outro. Existem estruturas mentais, psicológicas dentro do nosso cérebro, que acontecem dentro do nosso cérebro, quando enfrentamos o olhar. E isso é tão forte que na Bíblia, Jesus transformava as pessoas só pelo olhar. Foi assim com a mulher adúltera, foi assim com Paulo, que se transformou em Saulo e que ficou inclusive cego temporariamente. Foi assim com Zaqueu. Só de olhar ele já transformava as pessoas. Portanto, não negligenciemos esse atributo biológico, psicológico que nós temos do olhar, de enfrentarmos o olhar das pessoas. É muito mais importante do que podemos imaginar. Conhecem esse cidadão aqui? Não? Sueco de nascimento, né? Nasceu na Suécia e morreu, desencarnou na Itália. Ele ficou muito rico com uma invenção dele, né? E aconteceu que ele era químico, né, industrial,
E o irmão dele, que trabalhava com ele, desencarnou num acidente no laboratório da empresa deles. Ele ficou assim, ele ficou destruído, assim, poxa vida, perdi o meu irmão, ele achou que ele se sentia responsável por esse problema. E ele queria fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. O problema é que no dia seguinte, o obituário que saiu não o obituário do irmão, mas sim o obituário dele, porque ele e o irmão eram gêmeos. O Emil Oscar era irmão, eles eram irmãos. E aí, saiu assim, ó, o mercador da morte, né, está morto. Se tornou rico por encontrar maneiras de matar mais pessoas mais rápido do que nunca. Ele inventou a dinamite, né? E a dinamite, mas ele inventou para facilitar o trabalho nas minas. E ainda é um trabalho muito penoso. Mas ele ficou conhecido pelo uso que foi feito, né, do seu invento na Primeira Guerra Mundial. Então, assim como Santos Dumont, ele ficou muito entristecido pelo legado que as pessoas estavam enxergando a seu respeito, não como uma pessoa que facilitou o trabalho nas minas, mas sim como alguém que criou um jeito de matar mais pessoas em maior quantidade e mais rápido. Epa! What is happening? Um problema técnico, pois é. Então, ele... Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Então, vocês sabem o nome dele? Não? O nome dele é Alfred Nobel. Quando ele soube disso, ele ficou muito triste. Então, o que ele fez? Ele chamou os membros da Academia Sueca de Ciência e falou o seguinte: eu vou doar, ele não tinha herdeiros, né? Não se casou, não tinha filhos, eu vou doar toda a minha herança, toda a minha fortuna para a ciência, para o desenvolvimento da ciência. E a Academia Sueca, até hoje, usa os seus recursos, que multiplicados, foram reinvestidos em ciência, e hoje ele é conhecido como Prêmio Nobel. Foi a partir dessa situação que surgiu o Prêmio Nobel. Então vejam, o dinheiro foi ruim? Não, foi usado em benefício da ciência. E hoje, o que nós temos de várias tecnologias, de vários recursos, de inúmeros conhecimentos que foram desenvolvidos e ganharam o Prêmio Nobel, estão hoje à nossa disposição a partir dessa riqueza. Olha que coisa boa. Então, não é bom nem é ruim, depende do uso que se faz. Mesmo que estejamos tristes, cabisbaixos, lembremos da alegria que Jesus nos convida a vivermos uma vida de paz, de serenidade, sem necessidades exteriores, sem necessidades as quais nós definitivamente não precisamos. Precisamos amar mais, sorrir mais, estar mais na companhia uns dos outros, olhar mais uns para os outros, ouvir mais uns aos outros. Confiemos em Jesus, sigamos ao Mestre. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abrir. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai
está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, disse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não morre. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não morre. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não morre. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Uai, voltou aqui? Ah, tá. Acho que deu algum... Como dizia minha avó, deu um peripapo. Deu algum peripapo aqui e agora ficou bom. Agora ficou legal. Bom. Não tá indo. Acho que tem que... Rapaz. Quanto tempo bom, a gente... É igual o violão, o computador tem Tem como avançar? Tem como avançar? Não, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Outra pessoa muito querida também é um cidadão sírio chamado Eli Horn. Ele decidiu, em determinado momento da vida dele, que ele falou, eu não preciso mais de todo esse dinheiro que eu tenho. Ele fez os cálculos, fez ali uma estimativa de quanto ele precisava para viver, com o conforto, na média, assim, na vida que ele mantinha, e ele decidiu o que sobrasse ele iria doar, e ele doou 60% da fortuna que ele tinha, né, para instituições de caridade, enfim, não governamentais, que se ocupam do desenvolvimento da educação infantil no nosso país. Esse cidadão é o dono da construtora Cirela. Assim, aqui nos Jardins, ele mora aqui nos Jardins. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Ah, foi? Tá, mas... Vamos ver se vai. Então vai.
Aí, mais um. Alfred Nobre, mais um. Aí. Então, esse é o Eli Horne. E eu vou deixar gravado aqui um vídeo para vocês assistirem uma palestra que ele deu sobre esse acontecimento na vida dele. É extraordinário. E mais um, por favor. Né? Mais um. Agora, esse casal, por favor, vocês conhecem esse casal? Conhecem esse casal? Casal bonito, né? Jovem. Eles são colombianos. Eles decidiram registrar em cartório que eles não vão deixar herança para os filhos. Eles vão doar toda a fortuna deles para instituições também de desenvolvimento social. Donos do Nubank. Então, sim, gente, essas notícias não nos chegam. Isso não chega até nós. Esses seguidores, que às vezes eu nem sei se eles são cristãos. Eli Horne não é, Eli Horne é judeu. Ok, mas assim, eles estão seguindo uma causa, eles estão seguindo algo bom, eles estão fazendo algo bom de importante para a humanidade. E eu parabenizo a todos os que estão aqui, que deixaram o obsessor cobertor, porque hoje de manhã estava frio, pelo menos onde eu estava frio. O obsessor cobertor quentinho, o obsessor passeio na praça, né, o obsessor sol, né, e está lá fora, obsediando todos nós, doido para ir lá. Então, deixamos tudo isso e estamos juntos aqui, desfrutando, vivendo esse momento juntos. Olha que coisa boa, né? Então vocês também estão, todos nós aqui estamos tentando, né, na medida do nosso possível, fazermos esse seguir a Jesus. Por favor. Há um texto muito bonito de um jornalista que perdeu assim, o filho dele desencarnou de câncer, e ele faz um texto sobre o imposto de renda. É um texto de um jornalista de Belo Horizonte. Depois o pessoal distorceu o texto, falou outras coisas, perdão? Eu não me lembro de qual emissora que ele era, mas o texto é lindo. E ele fala que, num determinado momento, na redação, no trabalho, o campo do imposto de renda de bens e direitos começou a subir, né? E no campo de dependentes começou a cair. E ele sentiu muito quando esse filho já não estava mais no campo de dependentes. Então, assim, prestemos atenção nessa coluna tão especial do nosso imposto de renda, né? Que está ali nos lembrando de que existem pessoas muito especiais que vão conviver conosco durante um período muito longo da nossa vida, que estarão conosco nesse vagão da nossa viagem chamada vida. Esse é o meu neto. Vinícius Monteiro, né? Filho do meu filho, do meu primeiro casamento. Gente, quanto que eu daria por esse sorriso? Para quem tem neto, quanto vocês dão pelo sorriso dos netos de vocês? Quanto vale? Por favor. Isso aqui é num restaurante lá em Jundiaí, as crianças correndo, né? E essa foto é da internet. Alguém tirou essa foto das crianças correndo, os pais ali, né, e as crianças brincando no jardim. Quanto vale isso, gente? Para quem tem filhos, né, quem teve filhos pequenos aos cuidados ali, quanto valeu segurar nas mãozinhas, vem, anda, vem comigo. Quanto valeu isso? E aqui, essa menininha desfilando de princesa numa praia lá no Rio Grande do Norte. Essa foto foi eu que fiz, eu achei tão lindo. E os pais ali, o pai e a mãe olhando para aquela situação, ela vai levar isso para o resto da vida. Custou, sei lá, R$5 esse passeio, mas olha que homenagem linda, que coisa linda, que construção mental esses pais fizeram para essa criança, que nunca mais ela vai esquecer do cheiro, do barulho, da luz. Isso vai ficar marcado na memória permanente dela para a imortalidade, para todo sempre na vida dela. Vem e segue-me implica em mudança. Implica em valorizarmos aquilo que realmente tem valor em nossa vida. Em sermos mais mansos, mais limpos, mais justos,
mas pobres de espírito, como nos lembra Mateus, para que possamos herdar a terra, não essa terra, mas a terra regenerada. Sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Sua palavra me me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi a voz de falar em canto. Seguir, caminhar e saber onde vou, minha dor sereno. Tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser justo, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi a voz você falar, me cantou e segui, caminhar e saber onde vou, eis aqui minha dor sereno. Eu ouvi a voz teu falar, cantou e segui, caminhar e saber onde vou, eis aqui minha dor sereno. Será que vai agora? Pronto. Muito obrigado. Perdão? Prece de encerramento. Ah, sim, claro. Eu não entendi. É para fazer a prece agora? A gente fazer A hora que acabar. A hora que acabar. Ah, então acabou. Então, nós vamos fazer então a prece. Qual que é a música aqui? Aquela lá. Aquela. Vou contar um segredo para vocês. Nós esquecemos as letras.
Então, a gente está sem ficou no último centro. A gente ficou no último centro que a gente fez a apresentação, então a gente está com... um backup aqui. Então estamos tentando fazer quase tudo de cor aqui, mas nós vamos lá então. Nós vamos fazer uma música então que seria a nossa prece de encerramento. Agradecemos demais o convite, obrigado Caio, obrigado a casa, obrigado a todos que aqui estiveram, encarnados que eu vejo e desencarnados que graças a Deus eu não vejo. Então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado mesmo, gente, de coração. Façamos então juntos a nossa prece de encerramento. Então convidamos a todos a sentarem confortavelmente nas cadeiras, abrindo seus corações ao alto, permitindo que os melhores sentimentos agora sejam direcionados aos nossos irmãos em maiores necessidades, por meio da espiritualidade aqui presente. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz desceu sobre nós, quanta luz. Neste momento, vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão em maiores necessidades, vibrando pelo nosso planeta, vibrando amor aos povos que ainda vivem em guerra, para que a luz e o amor lá se faça presente nos corações daqueles que ainda vivem em trevas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pátria amada. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão nas casas de repouso, aguardando a presença de alguém que nunca chega. Vamos vibrar pelos irmãos que estão enfermos nos hospitais, aqueles que estão em busca da cura, vibrando para que eles sejam curados o quanto antes. Vibremos pelos irmãos que vivem nas ruas, que também estão em busca da cura, que em breve, o mais breve possível, encontrem a Deus, estejam puros e limpos. Vamos vibrar pelas crianças que estão nos abrigos, que estão abandonadas, para que encontrem o conforto e o aconchego que necessitam. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, que quando lá encontrarmos, possamos encontrar os melhores como lá os deixamos. Vibremos por essa casa que aqui nos acolhe, que nos permite que conheçamos mais esta doutrina espírita, que nos esclarece e nos ilumina. E por fim vibremos por nós mesmos, ainda tão necessitados que somos de vivenciar o amor maior ensinado pelo nosso mestre irmão, Jesus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, brilhando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.